Bom, pelo menos, para não dizer que não falamos de flores, são algumas boas notícias, né? A prisão de Rodrigo Bacelar, a decisão de Gilmar Mendes, agora a trégua, que não é uma trégua, é um pedido de não vamos para o tatame, né? É um deixa quieto do Alcolumbre, né? Todas aquela a ligação do Lula com Trump, o Trump sinalizando também derrubar a Magnitsky, são boas notícias, né? São boas notícias, mas que também dão um sinal de que ou a gente se cobre de boas notícias ou os fascistas esperam uma brecha para manutenção do golpe, aí, Portinho. Eu vou te contar assim, ó, Suman, para começar pelo começo, pela capa do programa, né? Eu acho que nem o Alcolumbre entendeu essa polêmica que ele criou, sabe, cara? Ficou tão ridículo no fim das contas que ele teve que pedir trégua, né? Porque foi muito ridículo. Eu vi o Lula dando uma entrevista ontem, foi um pronunciamento desse. O Lula fez uns 15 pronunciamentos essa semana, né, Sumio? Eu estou começando a acreditar na tese do clone, aquela, né? Tava muito bons os pronunciamentos. Como eu criei esse programa das 11, eu trouxe quase todos os dias, eu trouxe o Lula e acompanhei praticamente todos os pronunciamentos, né? E aí, num deles, ele falou que ele não estava entendendo essa polêmica criada em relação ao Jorge Messias, porque ele sempre indicou os nomes que ele, como presidente, tem a prerrogativa, está lá na Constituição, nunca deu esse tipo de polêmica, né? E eu tenho dito, conversei contigo, inclusive, aqui, né, Suman? Se o Flávio Dino e o Mendoncinha, que são os dois extremos ali da direita e da esquerda de indicações, foram aprovados sem maiores ressalvas lá na Sabatina, na CCJ, por que o Jorge Messias não seria aprovado? Um cara que nem é tão à esquerda quanto Flávio Dino, não tem uma trajetória, nunca foi de partido comunista, né? E é um cara que tem, inclusive, alguns atributos aí que alguns senadores ali da bancada evangélica gostaram até do nome dele. O próprio Mendonça fez um tweet dizendo que apoiava o Jorge Messias, né? Então, assim, não tem nem nem porquê, né? Essa polêmica aí do Alcolumbre. Eu vou dizer uma coisa, Portinho. O Alcolumbre foi medir a temperatura não da sua relevância, mas do quanto o governo Lula teria força para uma luta, para ver como é que ele foi tentar criar um real time big data da vida real, entendeu? Ele foi tentar medir a temperatura do Lula e ele percebeu que é melhor confiar no que as pesquisas estão apontando. É isso. E é incrível, Nelson, como nesse jogo dos poderes de Brasília, me parece que eles ficam um testando o outro, né? Tu não acha que esse episódio aí do Gilmar Mendes também não é um tipo assim, um real Big Data, como tu falou aí? Porque assim. Eu acho que sim. Cara, inclusive com algumas jogadas ensaiadas, tá? O Lula ontem deu uma criticada no STF e o Messias foi contra a decisão do Gilmar. Pediu para ele recuar. Eu acho que tá meio que ensaiadinho, tá? Pois é, né? O próprio Gilmar e o Alcolumbre são dois caras próximos aí, né? Inclusive, os dois queriam o Pacheco, né? No STF, né? O Pacheco era o candidato do Gilmar também. E aí o Gilmar me sai com essa decisão do nada, cara, do nada, assim, sem que nem para quê, né? Me aparece dando uma decisão monocrática num processo que não... Para que dar essa decisão monocrática? Não tem urgência nenhuma, né? Não tem nenhum... No ar, o próprio Alcolumbre diz que não pautaria os impeachments, ou seja, o requisito do periculum in mora, que a gente chama no jurídico, né, para o cara dar uma liminar, dar um despacho a esse cautelar que ele deu, não está configurado o periculum in mora, né? Então, seria muito mais razoável que ele já levasse direto ali para o plenário e, bom, discute no plenário. E a isso, mano, no plenário, numa discussão de plenário, eu acho que a decisão do Gilmar, cara, foi bem legítima, sabe, Suman? Não concordo aí com a turma do nosso campo que saiu dizendo que o Gilmar extrapolou, que juridicamente seria equivocado. Não tem nada de equivocado juridicamente ali a decisão. Talvez ele tenha exagerado um pouco em dizer que só o PGR pode pedir o impeachment, tá? Mas eu acho que tem um certo rigor jurídico na decisão dele,
E eu acho que vale a pena rediscutir essa questão, porque essa lei do impeachment lá de 1950, e isso aqui, pessoal, para quem não é do meio jurídico e não conhece, é extremamente normal que o Supremo Tribunal Federal venha e diga que uma lei não foi recepcionada pela Constituição Federal. Porque essa é uma lei que foi feita lá na Constituição de 46, né? Então, depois desse período, a gente teve duas constituições aí, teve a de 67, né, dos Milico, e a de 88. E a de 88 trouxe várias inovações ali no processo do impeachment, inclusive a questão dos 2/3, que o Gilmar coloca ali, né? Porque pela lei do impeachment, o ministro do Supremo ele pode perder o cargo pela maioria dos presentes numa sessão do Senado. Então nós podemos ter um caso aí que o ministro pode perder o cargo com 25 votos no Senado daqui a pouco, uma sessão ali que tenha 50 presentes dos 81, né? Então cria-se uma coisa meio inusitada, que o cara, para ser aprovado na sabatina, tem que ter metade mais um do total do Senado, que seria 40 e... metade de 81. Da 42, né? 42 votos. 42. Que são 81 senadores, tu tem que ter metade mais um. E para perder no impeachment, com 20 e poucos, tu pode perder o cargo. Então fica complicado isso aí. Então, o Gilmar, o que ele usou? Ele usou analogicamente a questão do que está lá na Constituição previsto, que para perder o mandato do presidente da República tem que ser 2/3 do Senado. Então, ele aplicou essa norma aí que está lá na Constituição. Então, assim, não é um... Ele faz uma equiparação de ajustamento de poderes também, porque é a resolução para o presidente da República, para o impeachment de presidente. Se nós tratamos da independência e da autonomia dos poderes, como é que você vai ter a destituição de um dos poderes, que é o executivo a partir do presidente, com um ferramental e para o Poder Judiciário com outro ferramental? Né? Então, eu acho que ele manda bem demais nesse sentido. Exatamente. E o outro ponto que ele colocou ali é uma questão que decorre da Constituição, que a decisão de perda do cargo tem que ser fundamentada, motivada. Está lá, é artigo 93, eu usei tantas vezes esse artigo nas minhas petições, Suma, que tu não imagina. Artigo 93, inciso 9, se não me falha a memória da Constituição, as decisões administrativas e judiciais têm que ser motivadas, fundamentadas. Não pode só o Senado dizer, eu não gosto do Xandão, eu acho que o Gilmar Mendes é feio e vou caçar o mandato dele. Não, tem que ser motivado. Por que tu vai caçar o mandato? Tem que ter uma motivação jurídica, fática, né? Então, eu acho que a decisão dele foi correta, eu só acho que o procedimento pode ter sido um pouco inadequado para o momento e criou aí uma certa polêmica, né? Que aí eu não sei se não foi uma jogada ensaiada para se criar essa polêmica. Né? Eu acho que foi, tá? Porque se você parar para ver, ela puxa a atenção do Alcolumbre e já faz o Alcolumbre arrefecer a história do Messias. Então eu acho que ela deixa o Alcolumbre com um olhar estrábico, estendendo um olho para o executivo, o outro para o judiciário, e vendo que se ele for lutar todas as lutas, ele não vai ter frente para tudo, né? Ele vai ter que escolher a guerra. E acho que foi por isso que foi por agora, viu? E até o Messias ganhou uma oportunidade de conquistar uns pontos com os senadores, né? Fazendo uma petição no dia seguinte ali, que também foi uma coisa meio inusitada, né? Quando eu via a AGU se manifesta, eu pensei, mas isso aqui tá muito louco, eu pensei com a Cinela. Então foi uma coisa bem, um fato estranho dessa semana aí, definitivamente. Mas eu acho que no fim das contas foi bom, tá? Foi um mau time que ajudou. Foi um mau time do Gilmar que ajuda o governo nesse sentido.